Bom, vamos lá. Eu vou te mostrar aqui o jeito certo de você começar no digital, para que você realmente consiga ter resultado, principalmente financeiro, e que você consiga, de certa forma, criar um negócio de verdade. Não é você ganhar uma renda extra, o que é possível também, mas eu recomendo que você entre para você realmente construir um negócio, construir uma empresa, para você viver disso, porque o retorno que você tem fazendo isso é muito maior, beleza? Então, eu tenho minha própria empresa digital, eu tenho a minha empresa hoje estruturada, tenho 12 pessoas trabalhando comigo, tenho sócio, tenho diversos clientes, a gente está expandindo e eu queria te ensinar a fazer a mesma coisa, porque muita gente ultimamente vem me perguntando sobre isso, como é que eu começo, o que eu estou fazendo, etc. Então eu vou te passar aqui o jeito correto de você começar no digital para que você não quebre a cara do jeito que eu quebrei inicialmente, que muitas pessoas também quebraram indo pelo caminho errado. Então, qual que é o jeito certo? O jeito certo é você começar prestando serviços, beleza? Então, eu coloquei aqui a prestação de serviço, cara, é uma coisa excelente para você começar. Por quê? Porque basicamente toda empresa precisa de prestador de serviço. Então, quando uma empresa, por exemplo, uma clínica médica, ela basicamente presta serviço para os pacientes, serviço de cirurgia, procedimentos específicos, etc. E aí, você vai fazer a mesma coisa. O que acontece? Qual que é o grande lance da prestação de serviço, né? Você presta serviço para uma pessoa que ela não consegue fazer o que você faz. Então você não consegue fazer uma cirurgia plástica você mesmo, por exemplo. Então você vai para uma clínica de cirurgia plástica e essa clínica presta um serviço de fazer a cirurgia em você, por exemplo. É a mesma coisa aqui. Mas qual que é o grande lance de prestar serviço? Nesse caso, quando a gente fala de marketing digital. Toda empresa hoje, quando eu falo toda empresa, é tipo assim, todas as empresas. Clínica médica, clínica odontológica, hamburgueria, restaurante, salão de beleza, cara, toda empresa precisa estar na internet. Então, depois que aconteceu a pandemia, que teve teve uma digitalização muito mais intensa em relação às empresas, elas entenderam que o jogo está na internet. Porque todo mundo hoje tem Instagram, todo mundo tem TikTok, todo mundo usa o Google, por exemplo. Então, é burrice das empresas também não estarem na internet, porque a internet é onde o cliente deles estão. Então, as empresas hoje, elas não sabem fazer isso de forma profissional. A empresa, ela não sabe produzir bons conteúdos, ela não sabe criar um site, ela não sabe fazer anúncios para atrair clientes. Ela não sabe fazer isso. Por quê? Porque o jogo dela é fazer o que ela faz de melhor, que é prestar o serviço que ela faz. Por exemplo, uma clínica de cirurgia plástica, ela sabe fazer cirurgia plástica, ela não sabe produzir conteúdo para a internet. Então, quando a gente fala de marketing digital, é justamente isso. Todas as empresas precisam de serviço relacionado à parte de marketing digital. Todas elas precisam, sem exceção. E por que prestar serviço é muito bom? Primeiro, você tem uma margem de lucro muito alta, então isso daqui é muito bom. Por quê? Porque você não tem custo, você não tem nenhum custo. O que você precisa oferecer de serviço para essa empresa é o seu conhecimento. Então, eu já vou te explicar quais são as habilidades que você precisaria ter ou qual tipo de serviço você poderia prestar, mas dizendo aqui sobre prestar serviço, né? Então, a margem de lucro aqui é muito alta, você não gasta nada. Você não gasta com produto, você não precisa ter um espaço físico, você não precisa de nada. Você só precisa de um computador e acesso à internet para conseguir fazer o que eu vou te ensinar aqui. Então, você não precisa ter gasto com basicamente nada inicialmente. Depois, você aprende sem tirar dinheiro do bolso. Então, você começa a prestar serviço e você vai receber o valor por esse serviço e você não precisa pagar nada depois disso. Você simplesmente vai atender o cliente, você vai aprender executando e você vai receber para isso. Então você não tira dinheiro, você não tem nenhum tipo de investimento. A não ser que, claro, se você não tem um computador, você vai ter que ter computador. Se você não tem internet, você vai ter que comprar, tipo, um plano de internet. Mas eu suponho que você tenha. Se você está assistindo esse vídeo, né? Então você tem internet. Outro ponto, você recebe para aprender. Então você vai receber
para executar o serviço, para entender como é que funciona, para você ficar bom aos poucos. Você não vai, no primeiro mês, atendendo o cliente, você vai ficar você vai ficar muito bom no que você está fazendo. Tipo, não. Eu, por exemplo, eu comecei recebendo nada, trabalhei de graça só para aprender. Mas você não precisa receber nada. Você não precisa trabalhar de forma gratuita. Você consegue. Existem maneiras de você começar já recebendo. E, para mim, esse aqui é o maior benefício de todos, na realidade, que é a construção de uma empresa. Você constrói um negócio de verdade. Você consegue construir uma empresa digital do zero, sem custo nenhum, apenas prestando serviço. Isso é muito bom. É uma coisa que eu comecei a fazer. Hoje eu tenho minha própria empresa, eu trabalho de casa, pela internet, e a margem de lucro aqui é muito alta, porque eu consegui construir uma empresa do zero, sem gastar nada. É claro que hoje eu tenho a minha operação, tenho a minha equipe, etc. Hoje a gente está num jogo mais avançado. Só que inicialmente eu não tive nenhum tipo de custo. Então eu consigo criar uma empresa muito saudável, porque todo o dinheiro que entra é um dinheiro, entre aspas, né, limpo, porque eu não tenho gasto com basicamente nada. É claro que você vai crescendo, poxa, vai ter imposto, vai ter, enfim, é natural. Só que você consegue construir uma empresa de verdade. Então, o que acontece muito hoje? A pessoa vai pesquisar sobre internet, por exemplo, e ela acaba caindo em afiliado, caindo em dropshipping, em PLR. Cara, tudo isso são modelos que, primeiro, são muito mais avançados, não é para iniciante, e é muito difícil você criar uma empresa de fato com isso. É uma coisa muito mais complexa. E quando você presta serviço, é muito mais simples. Se você atende 5 clientes, cara, você já tem uma microempresa ali rodando, entendeu? Então você consegue criar empresas com clientes recorrentes que vão te pagar todos os meses, e você só vai crescendo, só vai escalando, contratando equipe, etc. Então você constrói um negócio de verdade, entendeu? Para mim, isso daqui é o grande ouro de prestar serviço digital. Esse aqui é o grande ouro. Então, como é que você presta serviço? Né? Como é que você inicia prestando serviços? Que tipo de serviço você consegue prestar? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem algumas. Tem várias opções na realidade, mas eu vou te explicar aqui o que eu mais acredito, tá? Que é o seguinte. Primeira oportunidade aqui. Então a gente chama de. Opa, deixa eu escrever em preto aqui. A gente chama de tráfego pago. É o primeiro serviço que eu comecei fazendo e que é muito bom para você começar, tá? Toda empresa hoje, ela precisa estar na internet, beleza. Então ela tem Instagram, tem um site e tudo mais. Só que ela precisa de alguma forma, de forma ativa, ela precisa conseguir atrair os clientes para a empresa. Então, o que acontece? Sabe quando você vai no Google, pesquisa alguma coisa e aparece lá uma pesquisa em primeiro lugar escrito patrocinado? Ou quando você tá no Instagram e do nada aparece um vídeo de uma pessoa aleatória lá e tá escrito lá patrocinado? Aquilo são anúncios. E os anúncios, eles geram tráfego para a empresa. Então, tráfego nada mais é do que um movimento de pessoas. Então, a pessoa, por exemplo, eu tô aqui no meu Instagram, recebo um anúncio e vou para o site da empresa que fez esse anúncio. Então, isso é um tráfego. Foi gerado um tráfego para essa empresa. Porque basicamente eu saí de onde eu estava para ir conhecer aquela empresa. Então, isso é tráfego. E o tráfego pago, quando você paga para fazer isso, é porque você paga o Instagram para que essa empresa apareça para o público que você está escolhendo. Então, o tráfego pago nada mais é do que anúncios online nas plataformas. Nossa, que já tá. Cortei aqui, né? Nas plataformas digitais. Então, isso daqui é tráfego pago. Então, você paga o Google, você paga o Instagram para aparecer para o público que você quer. É basicamente isso. E para você fazer tráfego, qual que é o grande lance aqui? Você precisa ser uma pessoa que gosta de dados, que gosta de números, gosta de fazer conta. Por quê? O tráfego, se você é uma pessoa
mais dos números, você vai curtir tráfego pago. Porque você precisa fazer análise de dados, análise de métricas, olhar gráficos, olhar planilhas. Então você precisa ter um pouco dessa afinidade com o número para se dar bem com tráfego pago, tá? Se você é uma pessoa que não gosta disso, dificilmente você vai gostar. Então, de forma resumida, tá? Tráfego pago é isso. Posso fazer outro vídeo explicando mais da fundo o que é tráfego pago, tá? Outro ponto que você pode fazer é o que a gente chama aqui de copywriting. Copywriting é basicamente a comunicação, tá? Então, uma empresa, para ela ter uma comunicação assertiva com seu cliente ideal, ela precisa ter um trabalho de copy bem feito. Então, copywriting nada mais é do que comunicação escrita, vou colocar aqui, uma escrita persuasiva. E aí, isso daqui eu estou dizendo de uma forma bem iniciante para você entender, tá? Então, escrita persuasiva, que é o seguinte: quando eu vou criar um conteúdo, quando eu vou criar um anúncio, por exemplo, eu preciso fazer esse conteúdo ou anúncio de tal forma que eu me conecte com o meu público-alvo. Se eu sou, por exemplo, uma clínica de cirurgia plástica, que o meu foco é fazer cirurgias de abdômen, lipoaspiração, por exemplo, lipoescultura, eu vou conversar com pessoas que têm a dor, por exemplo, de ter vergonha de mostrar a barriga. A pessoa que quer emagrecer, quer, enfim. Então, eu vou criar conteúdos com uma comunicação, com uma escrita persuasiva, direcionada para esse público-alvo. Então, para você fazer copy, você precisa ser uma pessoa com uma certa afinidade em relação a escrever. Você tem que escrever bem, você precisa realmente saber escrever do jeito certo. E você também precisa entender um pouco de pessoas, para você conseguir se conectar com as pessoas através do seu texto. Então, se você gosta, se você tem uma certa afinidade por. Se você gosta de ler, se você gosta de escrever. Nossa. Se você gosta de escrever, por exemplo, cara, você aprender copy fica muito mais fácil, tá? Fica muito, muito mais fácil. Então, acaba sendo uma habilidade que você pode desenvolver que, cara, copy, pra mim, é a mais importante de todas, tá? Copy, pra mim, é a mais importante de todas. Pra mim, acaba sendo até mais importante do que tráfego pago. Uma habilidade que, se você desenvolver, cara, não tem como você ficar sem trabalho. Tipo, não tem como. E a terceira que eu recomendo é design. Design barra edição de vídeo. Então eu recomendo isso daqui também porque, cara, hoje a gente está na era do conteúdo, na era do vídeo. Para você fazer para você fazer um anúncio, você precisa de um vídeo, você precisa de uma arte. Para fazer um post no Instagram, eu preciso fazer uma arte, eu preciso gravar um vídeo para conseguir postar, por exemplo. Então, o design e o editor de vídeo, eles têm muita vantagem em relação a isso. Por quê? Não existe uma empresa hoje que não precise de design ou edição de vídeo. Para eu fazer tráfego pago, eu preciso de material, preciso de vídeo, preciso de arte para conseguir fazer o anúncio. Se você não tem design, se você não tem um editor de vídeo, fica muito difícil. Então hoje, por exemplo, a gente tem, cara, a gente tem TikTok, a gente tem o próprio Instagram, a gente tem YouTube, a gente tem, o que mais? O próprio Facebook, que continua muito, muito forte. Nossa, Facebook. Cara, todos eles, todas as plataformas aqui, vídeo é o que mais gera performance. Disparado, disparado. TikTok, plataforma de vídeo. Instagram se transformou numa plataforma de vídeo. YouTube,
precisa nem falar, é só vídeo. Facebook, vídeo, muito resultado também. Cara, vídeo não tem como. A gente tá na era dos vídeos hoje. Só que o design também tem um poder muito, muito importante aqui. Porque a gente precisa fazer posts estáticos, fazer carrosséis, fazer site. Isso envolve design. Então, cara, se você masteriza um desses três aqui, se você masteriza ou tráfego, ou copy, ou design, é impossível você não ter trabalho. E qual que é a grande vantagem disso, tá? Na faculdade você fica 4, 5 anos para você começar um estágio e começar a receber 2, 3 mil reais por mês. Aqui, se você gasta, por exemplo, tá? 2 meses para aprender o mínimo de design ou edição de vídeo, por exemplo, e você começa a se cadastrar, por exemplo, em sites de freelance, né? Para você fazer projetos pontuais, por exemplo, ou você procurar uma agência de marketing para você prestar serviço para a agência, cara, com 3, 4 clientes você tira 5 mil reais por mês. Não é difícil. Qual que é a parte difícil realmente? É você ficar bom. É você gastar tempo. É você gastar tempo estudando para realmente ficar bom. Se você fica bom de verdade, tipo assim, quando eu falo bom, você não precisa ser sênior, tipo assim, o cara, o melhor editor de vídeo do mundo. Tipo, não, cara. Se você faz o básico bem feito aqui, que pra mim isso é bom, básico bem feito é a pessoa boa, você consegue facilmente tirar 5 mil por mês, no mínimo, prestando serviço. Esse daqui é o plano que eu faria, tá? Então, o plano, assim, pensando numa jornada que você seguiria, sendo, acho que mais claro aqui, você escolheria, você teria que pesquisar, tá? Então, pesquise e aprenda sobre copy, que é copywriting, tráfego, tráfego e design. Quando eu falo design, deixa eu. Enfim, design ou vídeo, tá? Eu entendo os dois como complementares ali. O que você vai fazer? Você vai escolher um desses. Então você vem aqui, escolhe um. Quando você escolhe um desses e começa realmente a ficar bom, a treinar, a colocar em prática, quando eu falo colocar em prática, você consegue fazer copy, você consegue fazer design, edição de vídeo sem atender ninguém. Tráfego é o seguinte: se você tem uma pessoa que tem empresa na sua família, um conhecido que tem empresa e tudo mais, você pode começar a fazer tráfego para a empresa desse seu conhecido, por exemplo. Para mim é o meio mais rápido de você já ter o primeiro cliente. Então você vai escolher um aqui, um desses, você vai realmente estudar de verdade, você vai estudar isso. Tipo assim, cara, cria uma rotina de estudo, coloca a bunda na cadeira e estuda. Depois que você estuda e você começa a colocar em prática aos poucos, você vai estudando, colocando em prática, por mais que você não tenha cliente, cara, pega um vídeo e edita. Pega uma arte que você achou feia, por exemplo, e tenta refazer ela. Pega um texto de um site que você viu, tenta refazer aquele texto, refaz aquele conteúdo para você treinar. Você ficando bom, que é você fazer o básico bem feito, cara, não é difícil de você começar a fazer freela ou procurar uma agência de marketing para a agência te contratar e você começar a aprender a colocar em prática isso, você vai receber para treinar, basicamente. Então, esse seria o plano que eu seguiria, tá? Então, depois que você fica minimamente bom, tipo assim, colocando em prática, tendo a noção do que você está aprendendo e tal, ou você, deixa eu colocar duas setas aqui, você pode, nesse caso aqui, ir para o caminho de freela. Eu posso. Você pode me pedir depois no direct, sei lá, posso te mandar alguns sites que contratam freelancers, que é muito fácil de você conseguir. Ou você pode, nesse caso aqui,
Você pode ser contratado por uma agência de marketing. Cara, a agência de marketing sempre está contratando. Tipo assim, sempre. Sempre tem uma operação de contratação ali rodando, sempre precisa de alguma pessoa para fazer alguma coisa. Enfim, não é difícil você conseguir uma vaga numa agência de marketing. Não é difícil. E na agência, qual que é o grande benefício da agência, tá? Para mim, se eu fosse escolher, eu escolheria trabalhar numa agência. Por quê? Você provavelmente vai ter uma carga de trabalho muito maior, você vai ter que trabalhar mais, porque a agência tem bastante coisa para ser feita, mas ao mesmo tempo você aprenderia sobre como a empresa funciona, como que a agência atende o cliente, como que a agência faz a gestão das demandas, como que a agência atrai novos clientes. Então você vai aprender a trabalhar de verdade vendo uma empresa, de fato, uma empresa de marketing. Por quê? Se você trabalha aqui durante, cara, sei lá, um ano ou 2 anos, você consegue abrir sua própria empresa. Porque você vai ter aprendido nessa empresa aqui como é que você faz, e você pode abrir sua própria empresa depois, que você já vai ter aprendido a fazer a parada, já vai ter aprendido como que uma agência funciona. Por isso que eu recomendo iniciar com agência. Você vai penar um pouquinho mais, você vai trabalhar mais, você vai sofrer um pouquinho mais com o número de demandas, mas você vai conseguir aprender como que o jogo de empresa realmente funciona. Então, é basicamente isso. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre cada um desses, tá? Vou fazer um vídeo específico sobre copy, um vídeo específico sobre tráfego, um vídeo específico sobre design e edição de vídeo. Para você entender de forma mais profunda o que é que cada uma dessas pessoas aqui, cada uma dessas áreas na realidade, como é que elas funcionam. Beleza? Qualquer dúvida, comenta aqui no vídeo ou me chama no Instagram que eu te auxilio, beleza? Mas por enquanto o vídeo era esse.